Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Um tema aqui fora da Igreja Católica, não há salvação. Por quê? Não há salvação porque Cristo ele fundou uma só igreja. É sobre ti, Pedro, eu edificarei uma só igreja, a minha igreja. E deu pastoreio a Pedro. João 21, do 15 ao 17. E vem lá do fundamento dos apóstolos, que foi edificar essa igreja. Que igreja é essa? É uma só fé, é um só batismo, é um só pastoreio. Cristo ele só tem uma só noiva, é um só paráclito, um Espírito Santo. Que interessante, você cata aqui Mateus, ou Marcos 8, Lucas 9, está bem claro, evidentemente, que Cristo deixou uma igreja fundada sobre o fundamento dos seus discípulos, que ele ensinou, capacitou e deu instrução. Interessante. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só que interessante. A revelação não veio de homens. A revelação não veio fundamento de homens. As igrejas vindas de homens, ela vem sobre o fundamento de homens. Revelações de homens. Aqui essa revelação não é de homens. Do próprio Deus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado. Tanto que em primeiro pregou foi Pedro. Atos Apóstolos 2, 14 em diante. O primeiro que fez milagres e prodígio, Pedro. Tanto que ele até excomungou, Atos Apóstolos 8, 20, 21. Porque ele tem a chave. Foi dado a ele a chave e a autoridade de ligar, desligar e de pastorear. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, vai lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro é o pastor universal e João, que são consideradas as colunas deste corpo místico de Cristo na terra. Colossenses 2, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico de Cristo, Coríntios 12, 12. E se você for catar aqui em Coríntios, 1 Coríntios 12. Olha só que interessante, 4. Olha só que interessante, que o apóstolo Paulo já deixa bem claro que é um só Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Diversos dons, mas um só Espírito. Que 12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos fomos um só corpo, assim também é Cristo. Olha só que interessante. Agora você vê a unidade da igreja. Efésios 4:5. Sede substituto em conservar a unidade, 3, do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que deu a chave para Pedro ligar as coisas visíveis e as invisíveis. Olha, Efésios 1:10. Para realizar na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. E a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Assim, de agora em diante, as denominações da potestade celeste pode conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Olha só que interessante. Sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e todos os profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Que interessante. O catecismo já combate essas heresias, essas igrejas. A Universal não tem esse fundamento dos apóstolos. A Assembleia não tem esse fundamento dos apóstolos. A plenitude do trono de Deus não tem esse fundamento dos apóstolos. E Cristo ele só tem uma cabeça e uma noiva. Olha só que interessante. Se você catar aqui no catecismo da Igreja Católica,
857, ó. A igreja é apostólica. Por isso que você vê essas imitações, igreja apostólica do trono de Deus. Os protestantes tentam imitar o apostolado, fundando igreja com a igreja apostólica A, igreja apostólica B, para mostrar que tem um fundamento dos apóstolos, mas não tem, porque não tem um pastoreio que é Pedro. Não tem o fundamento dos apóstolos e profetas. E tanto que a escritura que esses caras usam é fundamento da igreja também. Do magistério. Aqui, ó. A igreja apostólica, por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre alicerce dos apóstolos. Efésios 2:20. Testemunho escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Olha o fundamento da Igreja Católica. A riqueza da Igreja Católica vem lá do fundamento dos apóstolos, por Cristo cabeça. E a Igreja é o corpo místico de Cristo. Ela transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, e ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Olha só que interessante. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral. O colégio dos bispos, assistido pelo presbítero, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Assim a igreja é conduzida pelos mesmo pastores que puseste à sua frente como representante de vosso Filho Jesus Cristo, sendo Senhor nosso. Parágrafo 846. Fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação? Com frequência repetida pelos padres da igreja, formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Olha só que interessante, apoiando na escritura sagrada, escritura e na tradição. O cursilho ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo. Porque é a igreja que ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé, do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apenas disso não quiseres nela entrar ou nela perseverar. Quer dizer que Deus constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12:28. E vem lá do fundamento dos apóstolos. A verdade está ali na igreja. A igreja é o caminho da salvação, não é João 14 ali, 6. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém veio ao Pai se passar por mim. Cristo deixou a igreja para você chegar ao caminho da salvação. Atos Apóstolos 2:47. Que interessante. Esse catecismo aqui, quem conhece, quem estuda, ele consegue combater todas essas heresias protestantes aí, só com esse catecismo aqui, porque é a tradição, é o magistério e a escritura. Estão unidas dissolúvel aqui, a patrística, a base para você combater essas heresias. A Igreja Católica tem que seguir essa unidade, porque os primeiros cristãos seguiam essa unidade. E vem lá do fundamento dos apóstolos, Cristo cabeça. Colossenses 18, a igreja é o corpo místico de Cristo, que é o caminho da salvação. Que deixou tanto o seu porta-voz, seu pastor, Pedro, que foi martirizado ali, Pedro e Paulo ali, Pedro pegado de ponta cabeça e Paulo decapitado ali em Roma. Que interessante. É por isso que a sede é lá.
dois maiores colunas que edificaram a igreja. Tanto o foco principal é Pedro. Cara, o apóstolo Paulo é discípulo. Que ele é o último menor de todos os apóstolos que perseguiu a igreja e devastou a igreja. Vai dizer lá em 1 Coríntios 15 ali. Dos 5 em diante. Aqui, ó. Tá. Tem a tradição, tem o magistério, tem o pastoreio. Você vai aprender como foi a tradição oral, depois foi por escrito. O evangelista São Marcos, ele era discípulo de Pedro. Ele começou a escrever Pedro pregando, quem diz é a tradição, a patrística, Eusébio de Cesareia, dizendo no seu livro, na história patrística, né? Pedro ia pregando e o discípulo Marcos ia escrevendo. O evangelista São Lucas, que não é apóstolo, que não caminhou com Cristo, é discípulo de Paulo, Paulo pregando, ele ia escrevendo. É assim que surgiu a escritura. Primeiramente surgiu a igreja, depois a pregação foi oral e depois escrita por os discípulos dos apóstolos. Esse que a tradição venera. Que não é a igreja que veio 16 séculos, com a Bíblia já pronta, para pregar, para fazer heresia e fundar a igreja. E não tem Cristo como cabeça, não tem a igreja como corpo místico de Cristo, só tem a escritura. Mas a escritura mostra a cabeça, a escritura mostra a tradição, a escritura mostra um pastoreio, a escritura mostra um só Espírito Santo, a escritura mostra um só batismo, a escritura mostra uma só igreja, a escritura mostra que foi pregado oralmente, tanto ali Atos Apóstolos 2:42, especialmente nos Apóstolos 2:14 ali, Pedro pregando oral, não tinha nada escrito. Começou a edificar a igreja. O que é o fundamento dos profetas? Porque os profetas profetizaram. O profeta Daniel profetizou. Daniel 2, se eu não me engano. Deixa eu ver esse mesmo. Daniel 2. 44. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo, destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele se substituirá eternamente. Em Mateus 21:43, ali foi tirado o reino do povo israelita ali, que não receberam Jesus, e foi dado a outro povo que produziu fruto. Que povo é esse? Romanos 1:8. Por isso que a sede ali é Roma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Tanto a igreja primitiva começou ali em Jerusalém e ela transportou lá em Roma sob o pastoreio de Pedro. Pedro foi pregado de ponta cabeça ali e foi tudo consumado. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Por isso que a sede ali, onde estão o sangue dos mártires. São Pedro e São Paulo. Por isso que fora da igreja católica, você vai estar fora da salvação. A igreja católica é 100% de salvação. Porque é 100% da verdade. A verdade será conhecida pela igreja, aposentação celeste, diversidade e sabedoria divina. Efésios 3:10. Não é essa igrejinha plenitude, a universal, a adventista sétimo dia, que foi um dos fundadores, William Miller, que teve aquelas visões que Cristo ia vir, que nada disso aconteceu. O Ellen White, que teve mais de 2.000 visões. Posso falar, deixa bem claro na escritura. Não há dois evangelhos, segundo Coríntios 4, e não pregar vários Jesus diferente. Se alguém, ou um anjo, ou um de nós pregar outro evangelho diferente que foi pregado, que foi ensinado, desde lá de São Mateus, São Marcos, São Lucas, Evangelho de São João, seja inválido. Segundo Pedro 1:20, não podemos ter uso pessoal e interpretação pessoal. É a igreja que interpreta as revelações. A visível e a invisível. Efésios 1, 9 e 10. Cristo ele é a cabeça. A igreja é o corpo místico. Não é essa igrejinha que vem, que surgiu através da mídia, que tem várias cabeças e vários corpos. Não. Por que
você não vai diretamente a Jesus? Por que você tem que pedir intercessão? A Bíblia mostra intercessão. Cristo deixou seus discípulos, Cristo deixou a sua igreja, a sua esposa, para você chegar ao caminho da salvação. Atos dos Apóstolos 2. Aqui, ó. 47. Porque a igreja está em sintonia com Cristo. A igreja está em sintonia com Cristo. E os anjos, os santos, estão em sintonia com a cabeça e com o corpo místico. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante estão em sintonia com Cristo, com a cabeça. Atos dos Apóstolos 2, 47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. A caminho da salvação. A igreja que está sendo edificada. Aqui, ó. Aqui, Atos dos Apóstolos 2, 14. Pedro começou a pregar, resumir o Velho Testamento todinho. É unidade, é doutrina e a verdadeira igreja ora junto com Maria dos Apóstolos 1,14. É a igreja mariana, meu querido. É uma igreja que tem Maria por mãe. Igreja que Cristo é a cabeça. Interessante. Sou missionário Sérgio Roberto, é um vídeo simples para você entender. Para você chegar a essa verdade. Essa catolicidade. Essa doutrina. Esse apostolado sobre ti, Pedro. Eu edificarei essa igreja. Não foi a carne, eu senti revelou isso. Mas meu Pai que está no céu. Em Gálatas 1, 11, 12, apóstolo Paulo, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, é mediante a revelação do alto. A igreja é a revelação do alto. A igreja de homens é a revelação de homens. E rebeldias de homens. É um só Espírito Santo. Os dons são muitos. Mas o Espírito Santo é um só. Você vê tantos dons que tinha ali na igreja ali primitiva ali, ó. Mas o Espírito Santo é um só. O que Pedro pregava, o evangelista São Marcos escrevia. O que o apóstolo pregava, o evangelista São Lucas escrevia. Pedro pregando ali por ação do Espírito Santo e São Marcos escrevendo por ação do Espírito Santo. Paulo pregando por ação do Espírito Santo e o evangelista São Lucas escrevendo por ação do Espírito Santo. Aí que vem a tradição, aí que vem a escritura. Primeiro surgiu o corpo místico de Cristo, que é a igreja, fundada lá na cruz, com sangue, e edificada com sangue ali em Roma. Não tem onde correr, meu irmão. Não é uma igreja que vem por rebeldia, não é uma igreja que vem por visões, por interpretação especial, não. É uma igreja que é o próprio Cristo, cabeça, fundador. Edificado sob o pastoreio de Pedro. Eis que os protestantes entendem. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. A pedra é Cristo. Quem vai edificar a igreja são os apóstolos. Que Pedro é o pastoreio e sucessor de Cristo na terra. As pedrinhas que os protestantes eles distorcem são os apóstolos. Que vão edificar, que vão construir edifícios que é o corpo místico de Cristo. Interessante. Quando Cristo sobe para a sua assunção, ascensão, deixa Pedro como seu pastor, seu porta-voz. Pedro se torna pedra. Interessante. Quando Cristo está ali, Cristo é a pedra. Quando Cristo sobe para a glória, pedra é Pedro, porque Pedro é o sucessor de Cristo. Por isso que Pedro é pedra, porque ele que vai edificar a igreja. Aquele que fez de Pedro apóstolo fez de mim também. Olha só que interessante a comparação. Tanto que os dois que edificaram a igreja. Quando o apóstolo Paulo se converteu, a igreja já estava estabelecida, já tinha uma igreja fundada. Interessante. A primeira pregação de Pedro ali, ó, Atos dos Apóstolos 2, 14 até o 41, ó, os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia levou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos que a igreja edificou. Imagina uma igreja que foi fundada ali, 3.000 seguidores. Você tem noção? Depois, Atos dos Apóstolos 4 ali, 5.000 seguidores.
3 mil, mas com 5 faz a conta. 6, 7, 8 mil seguidores. A primeira igreja primitiva. Pedro operando milagre, Pedro curando, a sombra de Pedro curava, expulsava o demônio. Que interessante. Agora, você quer trocar essa igreja católica que tem Maria por mãe, que está a lei intercessora junto com os apóstolos, uma igrejinha que veio 16 séculos de atrás, e tem que igrejinha que não tem nem mais de um século. Tem igrejinha que não tem mais nem de um ano. Você vai trocar essa igreja pela entrada do trono de Deus? Você vai trocar essa igreja que tem mais de 2000 anos, tem tradição, tem pastoreio, pela a universal? Você vai trocar essa igreja que tem um só Espírito Santo pela Assembleia? Pela Mundial? É ser muito burro e ignorante. Salve Maria, nós somos essa descendência, grava bem. Apocalipse 12, 17. Da mulher que irá guardar o resto da descendência. Que vai guardar os mandamentos, que vai pregar o verdadeiro evangelho. Como os primeiros cristãos pregaram. Anunciaram. Para a honra e glória do Senhor. Sou o servo missionário Roberto. Salve Maria sobre sua vida.